Olá, eu me chamo Gabriel Tarrão e esse é o MMCast, o podcast semanal do Colégio Marisa Maior. Na última semana, no dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em meio a uma pandemia, vimos os indicadores de poluição do ar serem reduzidos, animais tomando coragem para assumir as ruas e discussões sobre o impacto humano no planeta Terra. Na contramão de tudo isso, o Brasil registrou um aumento significativo no desmatamento durante a pandemia do novo coronavírus. E isso tudo sob a tutela do próprio Ministério do Meio Ambiente, que afirmou publicamente estar aproveitando o momento para, entre aspas, passar a boiada. Mesmo diante desse cenário, os movimentos ambientalistas seguem em busca de mudanças na política ambiental, protegendo populações indígenas e realizando um trabalho de educação para os mais jovens. Hoje, o nosso programa é um especial sobre esses movimentos de conservação e conscientização para o meio ambiente. Para abordar o tema, teremos a participação do professor de Química e ambientalista Jorge Costa e das ex-alunas do Marisia, Ana Júlia Barreto e Jaqueline Cibuia, que também são ativistas pró-meio ambiente. Para a gente dar início, eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso professor de Química, Jorge Costa. E aí, Jorge, tudo bem? Olá, Tarrão, tudo bem? Obrigado pelo convite e parabéns por mais uma iniciativa inovadora, abrindo mais um canal de comunicação com os nossos estudantes para dialogarmos sobre um tema tão importante quanto esse, que é o meio ambiente. Professor, nós vimos que o Brasil, que já não tem um bom histórico na política ambiental, adotou oficialmente a contramão nos princípios de conservação. Com isso, qual é o cenário que se apresenta para a gente nesse momento? Como é que está o Brasil aí no quesito conservação ambiental? O cenário é sombrio e incerto, pois falta transparência e ética na fala do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Uma vez que, quando um ministro de Estado de um país de dimensão continental e sendo a grande potência em biodiversidade como é o Brasil, diz que, nas palavras dele, devemos aproveitar o momento em que a mídia, a opinião pública, as autoridades legais e entidades ligadas ao meio ambiente estão com as atenções voltadas para a Covid-19, para passarmos a boiada, fazendo uma referência a reformas, segundo ele, infralegais e de desregulamentações. Qual seria o teor dessas reformas? A benefício de quem? Com quais intenções? Então isso gera muitas incertezas em um cenário extremamente sombrio. De fato, assim, pensar que a gente precisa, nesse momento, lutar inclusive contra as próprias instituições que deveriam preservar o meio ambiente é um cenário muito complicado, né? E diante dele, como é que você enxerga a participação dos movimentos da sociedade civil pela preservação ambiental no Brasil? Bem, a sociedade civil precisa acompanhar a movimentação da política e aprender a valorizar nossas riquezas naturais. Mas para isso ela precisa de conhecimento, de informações, e a gente não pode esperar que as informações venham do governo oficial, uma vez que este, através de suas ações e declarações, se mostram em um caminho contrário à implementação de uma política de desenvolvimento sustentável e de proteção de nossas riquezas naturais. Mas o Poder Judiciário está atento. Vamos tomar, por exemplo, agora no final do mês de maio, uma ação da juíza federal, a doutora Maria Pinto Frasch, junto com o Ministério Público Federal e mais 25 procuradores da República que atuam na área da Amazônia, que determinaram que a União, a FUNAI, o IBAMA e o CMBio atuassem em caráter de urgência em ações imediatas contra as infrações ambientais cometidas na Amazônia, por madeireiros, garimpeiros, grileiros, dentre outros, muitas vezes sob a tutela e apoio do poder instituído. Logo, eu penso que a gente não deva esperar ações de cima para baixo, mas de baixo para cima. Como assim? Ações locais de repercussão nacional, ganhando mais amplitude, como pequenas ONGs, sociedade civil organizada, que fiscalize e atue contra esses demandos. Por exemplo, aqui no nosso bairro, Estela Maris, nós temos o exemplo do Jorge Santana, diretor do Parque Unidunas, que cuida com muito esmero desse bioma preciosíssimo, em um trabalho de educação ambiental fantástico. Dentre outros, diversos atores em outros bairros, em outras comunidades e em outras cidades. Eu acho que o caminho é esse.
E é sabendo da importância da participação da sociedade civil para transformar as questões ambientais que eu tenho a felicidade de saudar 2 ex-alunas do colégio, Ana Júlia e Jaque. Para quem não sabe, ambas tiveram na escola uma participação fundamental na educação ambiental e ainda tem hoje uma atuação muito forte nas ações de sustentabilidade e preservação. As 2 juntas têm uma página no Instagram que se chama @contrabandoemdobro, na qual elas falam sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente e sempre sobre uma ótica do escotismo, né? Ambas são escoteiras. E, enfim, para a gente dar início, eu queria saudar a Ana Júlia e perguntar para ela, né, qual é a importância da causa ambiental na sua vida e como é fazer isso desde muito jovem. Oi, Tarrão, obrigada por me convidar. E bom, a causa ambiental é muito importante por vários motivos, mas acho que para a gente entender essa importância, a gente precisa primeiro entender que a gente faz parte de um todo, a gente faz parte da natureza, e essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm quando a gente fala de meio ambiente, né? A maioria das pessoas não consegue se ver como natureza, e isso é fundamental para que a gente consiga entender essa causa, porque essa causa, antes de tudo, é uma causa nossa. Então, quando a gente começa a compreender que os impactos que a gente causa no meio ambiente impactam a nós também, fica tudo mais claro e as pessoas começam a ficar mais antenados, liga aquela luzinha e fala, opa, então peraí, isso aqui que eu faço, isso também vai me afetar. Então isso é fundamental para que a gente consiga entender a importância do meio ambiente, porque a gente faz parte desse todo, né? Só que esse todo está desequilibrado. Para que a gente consiga manter de uma forma harmoniosa, a gente precisa ter uma consciência ambiental cada vez mais elevada todo dia, né? E eu acho que ter começado a falar disso desde jovem foi muito bom para que eu tenha exercitado a minha resiliência, né? De ter lidado com diversidades por vários e vários momentos. Então eu acho que resiliência é algo fundamental dentro dessa causa e por isso que a gente precisa que as pessoas falem disso cada vez mais cedo, estudem sobre isso cada vez mais cedo, para que a gente tenha futuras gerações mais resilientes e que saibam lidar com as adversidades, visando sempre, né, o melhor, para que tudo fique de uma forma harmoniosa, né? Que o meio ambiente fique equilibrado como deve ser. Muito legal, muito legal. Agora queria passar a palavra para a Jaque, né, também dando as boas-vindas para ela. Ela que além de fazer com a Ana Júlia a página Contrabando em Dobro, ela também tem um canal no YouTube que se chama Salve o Mundo, né, uma pretensão aí muito legal e no qual ela compartilha vídeos sobre preservação ambiental, sobre consciência, e ela agora vai nos contar, né, como é a relação dela e a importância que ela acha dessa causa para o mundo. Oi, Tarrão. Então, a causa ambiental é uma questão de sobrevivência, porque assim como se não administrarmos o nosso dinheiro, não haverá nada no fim do mês, se a gente não preservar, não haverá terra. Então, cuidar do meio ambiente, para mim, me ajudou a encontrar meu lugar no mundo. E aí dá um sentido a mais na minha vida também. Porque poder preservar a vida, que é uma coisa que eu valorizo muito, é como se eu estivesse realizando o trabalho mais importante que existe. E fazer isso desde muito jovem foi questão de consequência, porque desde pequeno a gente aprende que tem que cuidar do planeta, fechar a torneira, apagar a luz, etc. E conforme eu fui crescendo e percebendo o rumo que as coisas foram levando, das influências e os desastres que o ser humano causa no meio ambiente, se eu não fizesse nada, não seria por questão de ignorância, e sim de imprudência e egoísmo. Para fechar a nossa reflexão de hoje, eu queria que o professor Jorge nos falasse agora sobre a importância da educação ambiental para a construção de um mundo mais sustentável. Então a gente sempre se preocupa, né, na escola de fazer programas que levem a sustentabilidade para a sala de aula. E aí eu queria saber de você mais sistematicamente como é que essa transformação ela pode acontecer desde a escola. Bem, a educação é fundamental. Nenhuma mudança social ocorre sem estar atrelada ao processo educacional.
No nosso país, desde 99, que a Lei 9795 instituiu a Lei de Educação Ambiental, onde está escrito que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal. O que significa isso? Precisa perpassar como uma disciplina, como um trabalho interdisciplinar e não como uma nova disciplina. Aí quando tem esse caráter mais abrangente, muitas vezes algumas escolas não dão a devida importância e passa apenas por ações mínimas, como uma ação desconectada aqui ou ali. Mas com a implementação do novo ensino médio e a implementação de itinerários formativos, ela ganhou um fôlego novamente, onde esse itinerário formativo pode e deve utilizar a educação ambiental como uma oferta permanente e intensa. Bem, eu acredito que assim nós vamos formar cidadãos mais conscientes e engajados. Por exemplo, em nossa unidade escolar, a gente vem fazendo essas ações já há algum tempo e, vez e outra, surgem núcleos de estudantes interessadíssimos em aprofundar o conhecimento e a prática nessa ação. A exemplo das nossas queridas aí, Ana Júlia e Jaqueline. Bem, nós nesse âmbito já atuamos com a participação e criação de uma horta comunitária, de plantio na praça, de programa de gerenciamento de resíduos sólidos, ações como o Clean Up Day, dentre muitas outras. Eu acho que esse é o caminho para que a gente consiga, desde lá do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, cada um dentro do escopo do que cabe e é adequado para cada etapa, né, ações durante todo o ano em que leve não apenas conhecimento, mas uma prática cada vez maior na área de educação ambiental. Só assim nós vamos criar uma cultura permanente para formar cidadãos conscientes e atuantes de forma positiva neste mundo. Pois é, nosso tema de hoje foi preservação ambiental e movimentos pela preservação do meio ambiente. Apesar do tempo curto, acredito que tenhamos trazido informações super importantes para o nosso processo de conscientização sobre o meio ambiente. Então, para a gente fechar, como sempre, nós temos a indicação dos convidados relacionada ao tema que nós tratamos. Então, primeiro, professor Jorge, o que é que você indica aí para a nossa comunidade se aprofundar no tema da conservação ambiental? Bem, para aprofundar o conhecimento na área, eu recomendo o livro do grande jornalista André Trigueiro, da Globo News. O título do livro é Mundo Sustentável, abrindo espaço na mídia para um planeta em transformação. Jornalista que cobre a área de meio ambiente, ações ambientais há mais de 20 anos, tem blogs, livros publicados e assim um trabalho muito consistente para quem quer se aprofundar na área. Recomendo porque é de muito bom gosto e de muito valor. Agora, Ana Júlia, o que é que você manda aí para nossa comunidade? A indicação que eu sempre dou é o documentário que me fez começar a me interessar por essa causa, que é o documentário Cowspiracy. Ele tá na Netflix e assim ele deixa uma pulga atrás da orelha da gente, que a gente fica, meu Deus, é isso mesmo, é sério que essa é a nossa realidade? E a partir disso é fundamental que você comece a pesquisar outras coisas e assistir outras coisas, ler outras coisas, não ficar apenas no documentário, né? Então essa é a indicação que eu tenho, recomendo muito, um documentário muito bom. E você, Jaque, o que você indica para viajarmos no tema meio ambiente? A minha indicação é Nosso Planeta, uma série da Netflix que apresenta os diversos ambientes do planeta Terra, demonstrando que além de magnífica, a vida também é muito frágil. E eu fiz essa escolha porque eu acredito que é o amor que leva a gente a cuidar de alguma coisa. É somente amando, conhecendo e assim se importando que a gente cuida. Então, que essa série documental seja um convite para a preservação. Agradeço imensamente pela participação de vocês aqui no nosso episódio especial. Lembrando que o Dia do Meio Ambiente foi semana passada e estamos aqui
simbolizando isso, fazendo com que a causa seja propagada. Espero ver vocês em breve em novos episódios. Valeu demais! Bem, eu agradeço mais uma vez o convite e mais uma vez parabenizo a escola por mais essa bela ação, criando esse veículo onde se pode ser discutido, diversos temas de suma importância, não só para o educando, mas para a transformação do ser de uma forma mais ampla. Enfim, muito obrigado, conte comigo e parabéns pelo trabalho. Gratidão por vocês terem me ouvido, gente, por essa oportunidade que eu tive. Espero que vocês fiquem mais ligados na causa ambiental. E é isso, muito obrigada. Muito grata pelo convite e até a próxima. Finalizamos aqui o nosso episódio especial do Meio Ambiente. Espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, na terça-feira, como todas as semanas, nós estaremos de volta. Um abraço!